Oi, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Arque Atualiza. Vamos hoje à nossa quinta aula do curso de História da Arquitetura através das séries do Netflix. E hoje nós vamos trabalhar com assuntos bem legais, Renascimento e Barroco. Vamos falar sobre duas séries, a Radiant e Versalhes. Ambas tratam de personagens reais, né? Tanto as séries sobre a história da Rainha Maria, da Escócia, quanto a história do rei Luís XIV da França. São duas séries muito bonitas, com uma estética bem interessante e que é apaixonante assistir. Vamos saber um pouco mais sobre o contexto dessas séries? Elas estão numa nova idade, a Idade Moderna. É uma idade que vem após a Idade Média, então quando nós temos uma mudança de alguns paradigmas na sociedade do mundo europeu. E aí também tem alguns fatos bem relevantes para a história contemporânea. Ter essa idade moderna dividida em três grandes etapas. Hoje nós vamos falar sobre duas delas, o Renascimento e o Barroco. Em termos de arte e de arquitetura, cada uma das séries se enquadra dentro de um desses contextos. O Renascimento nasce na Itália, nos anos de 1300, e o Barroco é um estilo arquitetônico que vai se desenvolver também a partir da própria Itália, a partir dos anos de 1500, final do século XVI, início do século XVII. Então, retornando também aquela noção de que os períodos não acontecem ao mesmo tempo em todos os lugares, certo? O Renascimento é uma das questões mais importantes desse período e nós vamos falar bastante hoje aqui. Nas artes, Renascimento na arquitetura, Renascimento das ciências. Então, é aquela grande ruptura com a Idade Média, que era um período dominado pela escolástica religiosa e o grande poder, tanto intelectual quanto político, era da igreja. Nós vamos ver o Renascimento, o apogeu da burguesia enquanto classe social que vai ter muito dinheiro e vai patrocinar os artistas do Renascimento. Outra coisa muito importante da Idade Moderna são as grandes navegações. Todos nós, brasileiros, estudamos esse assunto quando estudamos o descobrimento do Brasil e das Américas. Então, as grandes navegações também são fundamentais para entender a mudança de paradigmas e o empoderamento e o enriquecimento das cortes europeias desse período. Na Idade Moderna, também é alterado o sistema financeiro e econômico e as relações comerciais. E surge aqui o mercantilismo, que é uma outra maneira de se relacionar e que vai enriquecer algumas famílias, inclusive algumas cidades, com o surgimento de bancos e de algumas relações financeiras mais modernas. Também é a fase, na Idade Moderna, da Reforma Protestante, que vai acontecer principalmente na Alemanha, mas depois também com Lutero, mas com Calvino e também na Inglaterra, e que nós vamos ver dentro deste contexto esses conflitos entre católicos e protestantes. E isso também é bem representado nestas séries que nós estamos trabalhando hoje. Nesse contexto, o absolutismo europeu se fortalece nesse período e isso faz com que os reis, imperadores, tenham poder decisório sobre todos os aspectos da sociedade, muito bem representado, por exemplo, na série Versalhes, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Ao final desse período, nós vamos ver o nascimento de uma corrente diferente, que é o Iluminismo, e que culmina na Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa marca o final desse período chamado Idade Moderna. Dentro deste período, nós temos diferentes estilos artísticos e hoje nós vamos falar basicamente de dois, que é o Renascimento e o Barroco. Eu vou chamar a atenção de vocês também que o final da Idade Média é 1453, porém o Renascimento ele nasce na Itália muito antes disso. Então, o Renascimento nasce na Itália nos anos 300, 1300. Na Itália, ele tem três grandes fases, Trecento, Quattrocento e Quinquecento. A série que nós vamos falar, Radiant, ela se passa na França, na Escócia e na Inglaterra. Então, o contexto de renascimento desta série é mais tardio, como a gente vem falando já em outras aulas, de que os estilos nascem num lugar e demoram um tempo para chegar em outros países, certo? Então, o Renascimento nasce na Itália e chega um pouquinho mais tardio na Inglaterra, sendo que temos até edifícios nos anos de 1600 em estilo renascentista na Inglaterra. A série Radiant, ela trata da vida da Maria Stuart, que seria a rainha da Escócia, prometida, né, então, ao herdeiro do trono da França. Ela viveu um tempo na França
e depois ela deveria retornar à Escócia para assumir o trono. Porém, né, tendo todo um desenrolar histórico aí, conflitos com sua prima Elizabeth I, rainha da Inglaterra, que era protestante. Então há também aqui nesta série a demonstração do conflito entre protestantes e católicos, e é uma série muito interessante para quem gosta dessas séries históricas. Tem uma estética bonita, a gravação toda dela em estilo renascentista, porém alguns personagens que a série apresenta não são reais e alguns fatos são fantasiosos. Então é uma série que não se compromete em representar a vida real da Rainha Maria, mas de todas as formas a gente recomenda que assistam e que se deliciem com o belo figurino e as belas paisagens e cenas que a série demonstra. A série foi filmada em piloto na Irlanda e depois as outras temporadas foram filmadas no Canadá, e no Canadá foram construídos cenários em estilos renascentista, certo? Com ambientes mais frios, mais rígidos, mais dentro dessa estética do Renascimento, que é uma estética de ordem clássica, né? E que esses cenários todos foram trabalhados em uma pequena cidade do Canadá, que se transformou com a presença de todo o elenco de Reading. Mas o que é esse renascimento que a gente vem falando? Quando falamos em renascimento, logo de imediato lembramos de Leonardo da Vinci e diversos outros pintores e artistas, uma vez que a pessoa, o artista, também se tornou relevante nesse período. Vejam que até agora eu não falei nomes de muitos arquitetos ou pintores quando falava em outros períodos históricos. Aqui no Renascimento, o indivíduo passa a ser valorizado. Inclusive, quando ele surge na Itália, a Itália era formada por cidades, quase cidades-estado, né? Cada cidade tinha o seu governo, e havia uma competição econômica e cultural entre as cidades italianas, fomentando o desenvolvimento e as obras desses artistas. Então, aqui na Itália do Renascimento surge a figura do mecenas, que é um burguês com dinheiro enriquecido que vai patrocinar os artistas do Renascimento, que eram artistas múltiplos, né? Pintores, engenheiros, o próprio artista podia fazer escultura, pintura, arquitetura, engenharia, como muitos sabem do Leonardo da Vinci, que era pintor, mas também um pensador, um antropólogo, um engenheiro, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, Brunelleschi, que é considerado o pai do Renascimento em termos de arquitetura, ao criar a nova cúpula da Catedral de Florença. A Catedral de Florença é um edifício gótico, porém a cúpula é o primeiro edifício ou a primeira construção renascentista da história. Ela é uma cúpula completamente diferente das cúpulas clássicas e bizantinas que nós já vimos, e lembrar vocês que o Renascimento é um período que vem como uma ruptura à linguagem e à cultura medieval. Então, é o renascer do quê? É o renascer da cultura clássica, é o renascer da filosofia clássica, é o renascer dos estudos dos textos romanos e gregos, principalmente romanos, porque ele nasce na Itália e onde esses artistas vão beber da fonte é lá na Roma Antiga. Então, esses renascentistas é que denominaram o período de 1000 anos que separa eles dos romanos antigos de Idade Média. É uma idade que ficou no meio do Renascimento e da Roma Clássica. Então, a intenção era trazer, através de grandes tratados e estudos, a grandiosidade da arquitetura clássica, dando continuidade a ela. Então, não é copiar dos romanos antigos, é dar continuidade, é fazer uma arquitetura deste momento moderno, das cidades, da burguesia, com uma linguagem antiga, clássica. Querem ver aqui? Quem assistiu a primeira aula, se não assistiu, vai lá buscar, vai ver que eu expliquei a sobreposição de ordens no Coliseu. No Renascimento, por exemplo, a sobreposição vai acontecer principalmente num edifício muito característico que é o Palazzo, que é uma casa de luxo desta burguesia. No Palazzo, nós não vamos ter a sobreposição de ordens necessariamente, nós vamos ter uma sobreposição de rusticação. A base é mais rústica e quanto mais vai subindo, quanto mais nobre vai ficando o pavimento, menos rústica vai ficando o acabamento.
observem que eles usam todos os elementos da composição clássica. Eles usam a repetição, usam o arco pleno, que é o arco de volta perfeita, usam o frontão sobre as janelas, as molduras, os frisos, a cornija. Então, todos esses elementos que vêm dos estudos que os arquitetos faziam, inclusive das ruínas romanas, reaparecem nessa arquitetura. E o Renascimento também tem na sua intenção compositiva a questão do uso das formas geométricas puras, da proporção e da perfeição. Então, um outro edifício importante do Renascimento é esse edifício já do século XVI, projetado por Bramante, que fica em Roma, cuja é um edifício monumento. Ele tem um ponto de perspectiva para enxergar o edifício nas suas proporções. Ele tem uma colunata, ele tem um friso dórico, ele tem uma cúpula, mas aqui nós já temos esse desenho da cúpula diferenciado, que é uma cúpula que tem uma base elevada, proporções, né? Nada está ao acaso num edifício renascentista. Por isso da rigidez, dessa questão rigorosa. Como nesse período nós já vamos ver o desenvolvimento da imprensa, ou seja, da possibilidade de eu imprimir livros, os tratados feitos pelos arquitetos renascentistas eram impressos e levados para outros lugares, para outros países e para outros arquitetos estudarem e se influenciarem. Então é dessa forma que o Renascimento sai da Itália e vai para outros países. No caso da série que nós estamos falando, que é Radiant, ela não acontece na Itália, ela acontece na França e na Inglaterra. A França, nesse período, era governada por Francisco II, aqui nós estamos na metade do século XVI, anos de 1544, e a ideia era que, nesse período, essa relação entre a rainha da Escócia e o rei francês fossem empoderar os católicos frente à rainha Elizabeth, que era protestante. Então, são famílias poderosas, famílias ricas, né, que vão estar trabalhando juntas para preservar o catolicismo enquanto religião. Na Inglaterra, Elizabeth I reinava, né, vemos a ascensão da igreja anglicana e é justamente esse o conflito que acontece aqui. Alguns cenários da série são medievais, tá? Nós vemos aqui o castelo, tá? A maioria desses prédios datam aqui de uma Idade Média tardia. Eu vou relembrar vocês que a Inglaterra, ela tem sempre a gente já falou até nos Vikings e tudo mais, que os períodos são tardios, tá? Então aqui nós estamos no século XV com edifícios ainda de caráter medieval. Então esse é o castelo de Stirling, onde a rainha da Escócia foi coroada quando ainda era bebê. Na França, desse período, nós já vemos uma influência importante do Renascimento. A França é um país que faz divisa com a Itália e o próprio Leonardo da Vinci foi contratado pelo rei Francisco da França para fazer trabalhos renascentistas na França. Inclusive, a Mona Lisa foi levada junto e trabalhada, ele pintou a Mona Lisa quando esteve na França. Então, o Leonardo da Vinci trabalhou nessa escada, por exemplo, do Château de Chambord, que é um edifício renascentista, porém com uma grande influência francesa, que é a questão desses telhados que tem uma referência gótica, né? Então, como a gente já falou, os estilos dificilmente são tão puros assim quando saem e para outros países recebem outras influências. Mas aqui vocês veem os arcos, veem os frisos, a repetição das janelas, o ritmo, né? E na França são muitos os castelos, os châteaux construídos em estilo renascentista. Na Inglaterra, esse renascimento vai ser bem mais tardio, então nós vamos ver que as formas medievais avançam na Inglaterra até além do período da própria Idade Média, sendo que a Banqueting House é uma das mais importantes. Ela segue o modelo do Palazzo Renascentista italiano e aqui ela já apresenta a sobreposição também de colunas, que não são ordens clássicas, mas de colunas, tá? Na série Radiant, alguns dos castelos são medievais e fazem parte do cenário porque a gente sabe que não havia uma substituição da arquitetura nesse período como é comum nos dias atuais. Então é muito natural que um momento do Renascimento acontecesse num cenário medieval, né? Porque não se atualizavam os edifícios tão rapidamente. Então um dos castelos mais famosos aqui é o Ashford Castle,
que é do século XIII, que atualmente é um hotel e que a pessoa pode então fazer a sua viagem e ficar ambientada nesse castelo decorado com até uma linguagem um pouquinho mais renascentista do que medieval, mas que todos os arquitetos gostariam de ter em suas viagens. O Renascimento é esse renascer da cultura clássica, da maneira clássica de pensar a arquitetura, de pensar a arte. No Renascimento se desenvolve, por exemplo, na pintura, a perspectiva, o uso do claro-escuro, inclusive a perspectiva na arquitetura, o uso das proporções, das figuras geométricas. Esse renascimento ele vai caminhando naturalmente para um período chamado maneirismo, que fica entre Renascimento e Barroco, que é um período em que cada arquiteto ou artista produzia a sua arquitetura renascentista à sua maneira. E aí aqui se destaca Michelangelo no teto da Capela Sistina, grande obra do maneirismo, né? Já mostrando os movimentos, os excessos, porque o que acontece? Eles já dominavam toda a técnica da perspectiva ou toda a técnica da arquitetura e podiam passar além disso. Então essa transição ao barroco ela é uma transição natural, arquitetônica e artística. O barroco vai ser um estilo que vai representar principalmente duas questões fundamentais do período do século XVII: os reis absolutistas e a contra-reforma da Igreja Católica. Então a reforma é quando nasce as igrejas protestantes e a contra-reforma é a ação que a Igreja Católica vai tomar para trazer de volta esses fiéis perdidos e para se empoderar. Então, o barroco, ele vai tender nas artes e na arquitetura a um exagero, a formas muito movimentadas, a formas curvas, ao uso de cores vibrantes, ao uso da perspectiva, ao uso da ilusão de ótica. Tudo que puder nos emocionar mais e sair da razão vai ser trabalhado no barroco. Então, o Renascimento é mais razão, o barroco é mais emoção, tá? Então, essas novas possibilidades são novas possibilidades das próprias formas que o Renascimento já trazia. Então, ao invés de eu usar o círculo, que é uma forma perfeita, eu vou usar a elipse, eu vou explodir a elipse, eu vou rotacionar a elipse, eu vou criar mais elementos complexos. O barroco é dotado de uma complexidade extrema, né? E ele representa poder. Então, essas complexidades, essas formas movimentadas, esse uso do ouro também e da prata. Vamos relembrar que no século XVII as cortes europeias já estavam riquíssimas, trazendo tanto madeira quanto metais valiosos da América. Então o barroco ele é alimentado pelos descobrimentos das grandes navegações, tá? Então na arquitetura a cúpula se torna mais imponente, a cúpula vem para frente, ela fica maior, o frontão, que é um triângulo, ele se transforma, ele se quebra, ele pode ser trabalhado como formas côncavas e convexas. E para eu poder ter um resultado melhor desta arquitetura e dessa arte, a simetria vai ter que ser rigorosa. Tudo que eu tenho de um lado, eu repito do outro, tá? Essa alternância de côncavos e convexos, esses tetos pintados com a sensação de infinito, tá? A semelhança do plano de fundo de um teatro, certo? A madeira marmorizada, porque pensem comigo, era uma arquitetura caríssima de se produzir essa arquitetura do barroco. Tudo era muito caro no barroco. A gente sabe que o que vai levar à Revolução Francesa, no final desse período, é justamente o abuso que a corte francesa e que as cortes faziam do dinheiro público para construir arquitetura e fazer festas. Isso não é só na arquitetura, o barroco ele é um estilo de vida. Nós vamos ver que inclusive a estética do vestuário muda muito entre a série Radiant e a série Versalhes. Os temas arquitetônicos característicos do barroco não vão ser temas tão urbanos quanto no Renascimento, eles vão ser temas voltados justamente à construção de palácios, grandes palácios e igrejas, tá? Teatros, jardins e palacetes urbanos da nobreza francesa. Então, por exemplo, na Itália, a gente já vê aqui um cartão postal de Roma, que é a Piazza Navona, onde nós temos uma igreja barroca e as fontes barrocas. Na igreja de Santa Inês, já aparecem todos esses elementos que eu falei. A cúpula vem para frente, fica maior.
As torres também têm uma importância grande. Vocês observem formas côncavas e convexas, figura e fundo nos planos, tá? Alguns edifícios são mais ousados, alguns menos, mas a questão das sombras, da dramaticidade. E em planta, nós vamos ver que ao invés de trabalhar com espaços redondos ou quadrados, se trabalha com a elipse, né? Também dessa época é a famosa colunata oval de São Pedro, projetada por Bernini, um dos principais arquitetos aí do barroco italiano, e que também é em forma de elipse e faz uso da perspectiva para dar sensação de amplitude. Então, as coisas parecem maiores do que realmente são. Na série Versalhes, que representa perfeitamente bem, através da biografia do rei Luís XIV, a construção do maior palácio barroco da Europa, nós vamos ver todos esses elementos, tá? O Versalhes mostra a construção do palácio, ela não pode ser toda gravada no local de Versalhes original. Ela foi gravada numa série de outros castelos e palácios franceses, porque nós precisávamos aqui edificações que fossem menores, já que o Palácio de Versalhes original foi construído por Luís XIII como um palácio de caça, era um edifício de caça mais simples. E o Luís XIV, que está aqui representado pelo ator, ele decidiu, na série, né, mostra a sua decisão de transformar Versalhes no palácio de moradia da corte. Então, a série é belíssima, ela mostra, claro que tem algumas variações românticas que a gente não sabe se são reais ou não, mas a série mostra os conflitos que ele teve com a corte, para levar de Paris para Versalhes, que é uma cidade hoje a 1 hora de Paris, naquela época mais longe, e as tentativas da corte também de boicotar esse processo. Versalhes faz uso de todos esses elementos que eu já falei do barroco, e ela representa o modelo, ou seja, a referência dos palácios barrocos para as demais cortes. Então, quando a gente olhar outros palácios barrocos, por exemplo, em Praga, em Viena, em Madrid, todos seguem o ideário de Versalhes, ou seja, um edifício longitudinal com uma chamada enfilé, são salas dispostas uma ao lado da outra com porta em perspectiva. Isso faz com que o edifício pareça maior, tá? Tem grandes escadas, um vestíbulo monumental, salão de festas gigantesco com uma saída para o jardim, porque nesses palácios barrocos a integração com o jardim é muito importante, né? E ela, na verdade, esse barroco francês, ele representa esse absolutismo que eu falei no início. O rei Luís XIV, ele se intitulava o Rei Sol e dizia que o Estado sou eu. Então, vejam, ele decidia, estava decidido, e ele era o Estado, ele era o rei. A série apresenta muito bem todos esses conflitos do paradigma do barroco, né? Então, basicamente se passa a partir dos anos de 1660. Ele tinha um arquiteto para o prédio, um arquiteto de interiores e também um paisagista que trabalhou com todos esses desenhos, tá? A ideia é que Versalhes criasse um símbolo de união nacional que representasse o poder do rei. Então ele amplia o pátio de honra, que é o pátio na frente, para que as pessoas tivessem essa noção da grandiosidade do rei, e cria uma grande frente ajardinada. O palácio barroco, ele tem uma outra característica interessante. Ele é o palácio que separa a cidade da área rural. Então o palácio está aqui. Nós vamos ver os eixos que chegam dando a perspectiva da chegada do palácio, e daí para trás os jardins reais. Aqui um desenho mais antigo mostrando então o que seria o pátio de honra, que vai ser ampliado, e ele vai ampliando em alas laterais aqui, né? Vejam o eixo principal aqui. Então aí temos o palácio, os jardins projetados em estilo barroco e depois a parte natural que eles faziam a caça, enfim, né? Então aqui é uma imagem atual, esse é o pátio de honra que foi totalmente ampliado e o palácio que foi trabalhado com essas alas laterais. O palácio é gigantesco porque a corte também era gigantesca. Temos vários filmes que representam essa época e tem um filme que eu gosto muito, que é Monsieur Vatel, Um Banquete para o Rei, que mostra um cozinheiro, a vida de um cozinheiro
deste período que vai receber a visita do Luís XIV no castelo de Chantilly, tá? Eu indico assistir esse filme com Gerard Depardieu, é um filme antigo, mas eu indico assistir também. E aqui são imagens, então, da grandiosidade dos Jardins de Versalhes, que são famosos, só que essa imagem mostra do jardim para a cidade. Então aqui está a cidade de Versalhes, o palácio e o eixo do jardim, tá? São mais imagens, então os jardins contam com fontes, com esculturas, com toda uma temática que faz referência ao barroco, o uso do dourado, né? O barroco é muito característico pelo uso das cores vibrantes nos seus interiores, e dentro do barroco também surge o desenho do mobiliário. Quem gosta de história do mobiliário vai estudar lá o que é uma poltrona Luís XIV, Luís XV, porque tudo era feito pensado para compor esta estética. Então, a ideia era que eu não conseguisse distinguir o que é construído, do que é pintura, do que é relevo, do que é gesso, tá? Muitas cenas da própria série acontecem em espaços e ambientes de Versalhes, como por exemplo essa. E aqui nós vemos, por exemplo, a Galeria dos Espelhos, que é eu considero apogeu do barroco, no sentido de que ela tem espelhos colocados um em frente ao outro e que refletem em perspectiva até o infinito. Fora de Versalhes, que é a grande referência, nós vamos ver que a França, ela tinha já uma tendência neoclássica dentro do barroco, ou seja, a rigidez do Renascimento não foi tão perdida na França quanto em alguns outros países, como por exemplo na Itália ou na própria Áustria, Alemanha, enfim, que o barroco toma algumas proporções mais fantásticas, inclusive na própria Espanha, na corte dos reis católicos, em que depois do Renascimento, né, que os reis católicos usam a arquitetura para se apropriar daquele terreno, que era árabe. Então eles usam primeiro uma arquitetura renascentista e na sequência as grandes igrejas barrocas da Espanha, que depois vem para a América, né? O barroco é um estilo que vem para a América. Então é um estilo que transita e é o primeiro estilo arquitetônico europeu que chega até a América. Na França, como eu falava, esse barroco vai ter tendências neoclássicas, né? Ou seja, ele vai continuar sendo barroco, mas um pouco mais contido, com um pouco, por exemplo, não vai usar como na Itália tantos frontões quebrados, tantas formas curvas, né? E isso é o que caracteriza tanto Versalhes quanto outras arquiteturas em Paris, como por exemplo a Catedral dos Inválidos e o grande e famoso Museu do Louvre, cuja ala aqui principal, ela é em estilo barroco de tendências neoclássicas do século XVII também, em que a gente vê o uso da figura e fundo, ou seja, as colunas estão para frente e a parede está para trás, gerando esse efeito de luz e sombra, né? Mas vemos também o uso de uma base e de uma sobreposição e de um frontão, quer dizer, ele não se solta tanto nessa questão da linguagem barroca. Isso que nós queríamos falar aqui sobre a arquitetura do Renascimento e barroca, que vocês vão encontrar nas duas séries, Radiant e Versalhes. Muito obrigada por assistirem nossa aula e até a próxima!